Bom, iniciando o estudo da lição número 5 do quarto trimestre de 2024, o tema dessa semana é a promessa de salvação. Bom, o trimestre nós estamos estudando sobre promessa, então essa quinta lição é a promessa de salvação. Na página 2 tem aí o nosso texto áureo, que está em João 5,24, que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus faz uma promessa, como uma promessa que vem desde o livro de Gênesis sobre a salvação da humanidade, né? No momento em que o homem peca, já tinha um plano da salvação feito, tanto que Jesus Cristo é dito que ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, ou seja, o mundo, claro, foi fundado antes de Adão. Então, naquele momento, Deus já sabia de todas as coisas e ele já estabeleceu simbologias, como a separação da luz e das trevas. É um símbolo que Deus estabeleceu que vai ser utilizado no plano da salvação. Então Deus já estava, mesmo antes dele criar o homem, ele já estava estabelecendo símbolos que falavam da salvação. A verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Vamos considerar, nada se compara à nossa salvação, né? A vida eterna, que nós sabemos que esse conceito está em todos os povos, mostrando que havia um ensino original sobre isso, ok? E é claro, a busca pela vida eterna com Deus, e essa promessa se cumprir em nós, é a maior bênção divina, né? Nada pode se comparar à salvação da humanidade. Na página 3, a leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bom, foi mais um símbolo que Deus estabeleceu para a doutrina da salvação, como eu mostrei para vocês. Antes mesmo do homem ser criado, Deus já estava estabelecendo símbolos. E aqui, um momento em que Israel está no deserto, eles pecam, descrevendo o pão de Deus como um pão vil, como um pão miserável. O maná que Deus enviava, né, o maná, eles chamaram de pão vil, ou pão miserável, ou pão desprezível. Bom, surgiram serpentes que atacou o povo e Deus deu ordem a Moisés para que ele levantasse uma serpente para que quem olhasse para ela ficasse curada. Então, aqui João está pegando essa mesma simbologia, tá bom? No caso, para falar de Jesus. Jesus falando da sua morte, de como ele morreria. E como nós explicamos isso? É porque Jesus aparecer numa serpente, alguns não gostam, né? Okay? Mas significa que Jesus estava, no caso, pagando o preço que a humanidade devia. E o preço do pecado, o pecado tinha aquela figura da serpente desde o princípio. Então, por isso foi usado também aquela serpente como símbolo para que quem olhasse para ela ficasse curado. E agora, espiritualmente, quem olha para Jesus fica curado espiritualmente. O versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que, falando de Deus, a princípio todo já começa. Ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode impedi-lo. Mas que isso fique bem claro nas Escrituras também. Quem crê em Jesus, não tem como ele ser arrebatado, alguém chegar e tomar ele dos braços de Jesus. Jesus, em outro momento, chega e fala claramente, ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, tá bom? Isso faz parte do diálogo na doutrina da salvação, que é o tema da aula de hoje. O versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na verdade, vamos considerar, o mundo já estava condenado, né? O mundo já estava condenado porque se Deus não interfere na história, enviando Jesus Cristo, se Deus não faz essa interferência, a maldade do homem iria só aumentando, e hoje a situação, por exemplo, que o mundo está, o mundo já teria se destruído com as armas que eles possuem hoje. O mundo não se destrói, por quê? Porque Deus deixou o sal da terra aqui neste mundo, que é a igreja. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, agora em 2029 vai completar 2000 anos da morte de Jesus. Nesses 2000 anos, se Jesus não tivesse morrido pela humanidade e não tivesse criado a igreja, fazer surgir a igreja para que ela trouxesse uma mensagem de luz para a humanidade. Se Jesus não fizesse isso, com certeza a humanidade estaria num estado muito pior, né? Mas os homens, mesmo Deus então enviando a sua igreja para testemunhar para a humanidade, os homens mesmo assim amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, não querem ouvir a palavra de Jesus. Página 4, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Bom, então esse é o tema talvez central da doutrina da salvação, né? O versículo mais falado, principalmente o versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo esse texto está falando da promessa de salvação. Na página 4, tem a introdução da nossa revista, que diz: a salvação é um dos mais importantes temas. Eu até coloquei em lilás aqui, que eu diria que ela não é um dos mais importantes, ela é o mais importante. Porque a doutrina da salvação, ela envolve todas as doutrinas essenciais, até a morte do Salvador. Então, a doutrina da salvação, que envolve a expiação, que envolve a regeneração do homem, tudo, a doutrina da salvação é a mais importante, até porque ela é formada de uma série de doutrinas. Tanto que hoje na revista vai falar da doutrina da justificação, da regeneração. Então são diversas doutrinas que nós falamos dentro da doutrina da salvação. Então eu diria que a salvação é o tema mais importante, né? O mais importante tema das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Bom, principalmente se falando de amor de Deus, porque nesse ponto é importante você colocar uma separação para o seu aluno. Qual é? É que no mundo dos anjos não teve um projeto de salvação para os anjos. Os anjos que pecaram, a Bíblia simplesmente diz que Deus não os perdoou. Nós sabemos por que Deus não os perdoou, né? Deus não os perdoou porque os anjos eles não têm também capacidade de se arrepender. Tá bom? Isso está implícito na Bíblia. Agora, o fato é que
o projeto de salvação, ele aconteceu só em favor do ser humano e não em favor dos anjos que pecaram. Os anjos que pecaram, não existe projeto de salvação para eles, tá ok? Bom, eu coloquei um comentário em verde aí, sempre lembrando que o texto em verde é algum comentário que eu acrescentei para vocês poderem ter algo a mais. Então, final da página 4, eu comento: desde o princípio, Deus estabeleceu símbolos para ensinar a salvação para o homem. A separação entre a luz e as trevas, ainda no primeiro dia da criação, está lá em Gênesis 1, versículos 3 e 4, foi um dos primeiros símbolos da salvação, ou seja, separar a luz das trevas. Que vai se tornar um símbolo de separar o certo do errado. Depois vieram a figura do Cordeiro, da Páscoa e muitos outros, né? E aqui eu, às vezes, na sala de aula, eu sempre faço uma pergunta que eu recomendo que você faça para o aluno como um exercício, né? Qual o animal que foi sacrificado no Éden para que fosse feito vestes para Adão e Eva? A Bíblia diz que Deus sacrificou algum animal, porque Deus fez vestes com pele de animal. Qual seria o animal? Faça um exercício com o seu aluno, ele provavelmente vai responder que a Bíblia não diz um animal, pode dar até um tempo para eles procurarem, né? Eles vão dizer que a Bíblia não diz qual é o animal, está lá em Gênesis capítulo 3, mas todos vão concordar que provavelmente é o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro é o animal que vai ser utilizado em todo o Antigo Testamento e até no Novo Testamento por João Batista para falar da morte de Jesus. E, é claro, a morte de Jesus faz parte da doutrina da salvação. Na página 5, o capítulo 1 da nossa revista, A Promessa da Salvação. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, versículos 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Então, observe, como eu falei, o plano de Deus não ocorreu em favor dos anjos, só em favor dos homens, né? E um plano de salvação, como está escrito, pode até ser que alguém pense em morrer pelo justo, mas pelo injusto, ou seja, pelos homens maus. Você morrer por aqueles que estão te matando, como nós temos relato na história da igreja, de pessoas cristãos sendo mortos, indo para o lugar de morte, pregando o evangelho. No caso, Jesus, ele está indo para o lugar de morte em favor de quem está matando ele. Também por aquelas pessoas, né? A morte de Jesus é por toda a humanidade. Ainda que Deus saiba quem vai exatamente ser justificado. Nem todos são justificados. Por isso, quando fala em justificação, fala em muitos. Nem todos são justificados. Por quê? Para ser justificado, você tem que crer. Bom, eu destaquei em azul uma parte da revista que é interessante que vocês enfatizem, que diz: essa preciosa promessa traz duas realidades. A de que quem crê não será condenado, a de que quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Ou seja, o homem, como errou, como seguiu o caminho do erro,
Então Deus encontrou todos debaixo de condenação. E a ilustração que normalmente nós usamos para descrever a salvação, compatibilizando com a palavra de Deus, que disse para Moisés, eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Normalmente nós usamos a ilustração de que o homem naufragou. Desde que Adão pecou, todos já nascemos em pecado. Então, o que Deus fez? Deus construiu a salvação. E a salvação é o quê? É um navio. E o homem está à deriva, vai se afogar a qualquer momento. E Deus chega com um navio, que é a salvação, e diz para o homem, olha, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. A vida é entrar nesse navio, a morte é continuar nesse seu estado. E o que os homens, então, estão falando, né? Muitos que até conhecem a verdade, eles falam, não, em breve, né? Um dia, né? Eu ainda vou ter um tempo, ok? Por quê? Porque para entrar nesse navio também há exigências, você tem que mudar de vida. Você não pode entrar nesse navio sem mudança de vida. Então, por isso, muitos não querem entrar. Mas essa é exatamente a ilustração da doutrina da salvação, como está na Bíblia, e que o homem diz sim ou não para ela. Essa responsabilidade tem que ser repetida para o homem, para o pecador, porque se você for pregar a doutrina da salvação dos protestantes, né, dos luteranos e dos calvinistas, você tira a responsabilidade do ser humano. Você diz para eles que já está tudo determinado. Se ele é ateu, é porque Deus determinou que ele seja ateu. Se o outro é crente, é porque Deus determinou que ele seja crente. Essa doutrina, ela é contra a evangelização do mundo. Ela é tudo de ruim que se possa imaginar, porque atrapalha a evangelização do mundo. Ela vai direto ao encontro do pecador, dizendo, pecador, olha, está tudo determinado para você, não adianta pensar em mudar de vida e se arrepender, não. Então, essa doutrina é errada. Bom, no final da página 5, item 2, a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça. Bom, o texto que ele cita, Lucas capítulo 1, versículos 69 e 71, que diz, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Então, esse termo salvação é exatamente essa palavra que ele colocou, esse termo grego, sotéria ou sóter, ok? Sóter. Então, esse termo sóter, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, quem nasce na capital da Bahia, na cidade de Salvador, ele é soteropolitano. Por quê? Porque Salvador, em grego, né, sóter, eles acabaram usando para identificar os cidadãos o nome, a palavra Salvador em grego. Sóter. Então, por isso quem nasce em Salvador, na Bahia, é soteropolitano. Tá, ok? Então, é essa palavra que está aqui falando da salvação, que é Jesus, né? E também traz, ele diz, saúde, livramento da prisão e livramento do dilúvio. Eu comento abaixo. O termo sotéria, segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido também por preservação. Então, esse termo sotéria ou sóter, ele pode ser traduzido como salvador, tá bom? Ou também como preservador. Ainda na página 6, o comentário continua. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna. Número 3,
o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá. Bom, então, nesse primeiro capítulo, ele falou essencialmente sobre a promessa da salvação e quem realizou a obra da salvação. Agora, no capítulo 2, ele vai falar de doutrinas ligadas à doutrina da salvação, como a doutrina da salvação engloba diversas doutrinas, entre elas a justificação e a regeneração. Então, o capítulo 2, na página 7, ele tem o título A Natureza da Promessa de Salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido. É um salvo por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, somos justificados e, por isso, temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, fazer um comentário aqui sobre esse ponto com vocês, a questão sobre o que nós pregamos sobre a justificação. Nós normalmente não usamos o termo absolvido, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, nós fomos condenados. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós fomos condenados. Só que a nossa condenação, o resultado da nossa condenação foi lançado sobre Jesus. Ele morreu em nossos lugares, tá ok? Então, assim, nós não fomos absolvidos, nós fomos substituídos no lugar de morte. Mas nós, na verdade, nós fomos condenados. O que a Bíblia descreve é que todos foram destituídos da glória de Deus, ou seja, todos foram condenados. Mas Jesus assume o nosso lugar, no caso, no lugar de morte. Então, é uma substituição e não uma absolvição. Então, ele usou aqui o termo absolvição, mas eu não gosto desse termo. Bom, eu comento abaixo, em verde, né, na página 8. O termo justificar vem do grego dikaio e significa declarar justo, ou o ato de aceitação. E aí eu pergunto, como Deus fez para justificar o homem? Primeiro, ele o condenou. É uma questão pequena, irmãos, mas é importante vocês ensinarem para os seus alunos a doutrina correta, né? Quer dizer, nós, em primeiro lugar, tem que especificar que Deus ele nos condenou e depois Jesus nos substituiu no lugar de condenação, tá ok? Então, primeiro ele nos condenou, está lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois, lançou essa condenação sobre seu Filho. Assim fomos aceitos por Deus. Essa aceitação é dom gratuito da parte de Deus, posto à disposição pela fé em Cristo, como está em Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito.
mas o justo viverá da fé. Então, por que justiça de Deus? Se você falar em absolvição, aí Deus não estaria sendo justo, porque o homem merecia condenação. Então, por isso que vai falar de justiça e amor de Deus ao mesmo tempo. Por quê? Porque pela justiça de Deus ele condena o homem, porque ele tem que condenar o homem, porque o homem escolheu o caminho mau. Então, Deus tem que condenar o homem. Mas o plano da salvação envolve o quê? Uma substituição, não envolve uma absolvição. Envolve uma substituição. Deus condena a humanidade e depois ele lança a condenação sobre seu Filho Jesus Cristo. Por isso, o destaque da justiça de Deus. Também Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, novamente, quando ele dá destaque à justiça de Deus, ou seja, Deus conseguiu uma maneira de salvar o homem, de condenar e salvar o homem através da morte de Jesus na cruz. Prosseguindo na página 9. Apesar de seu passado pecaminoso e de imperfeições no presente, o crente goza de completa e segura posição para com Deus. O que a lei de Moisés não pôde fazer, ele, Jesus Cristo, faz. Em Atos 13, versículo 38 a 39, diz: Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, a pregação do Evangelho, como ela estava sendo feita por judeus, ela precisava de uma interpretação, né, especial, porque eles foram criados de uma maneira em que, na crença deles, toda a interpretação que havia dos sacerdotes e dos rabinos naquele dia, eles acreditavam que aquela interpretação ela estava perfeita, que eles interpretavam corretamente as Escrituras e que eles estavam vivendo dentro do que as Escrituras diziam. Mas, na verdade, eles estavam interpretando, era tudo errado. A lei de Moisés era algo temporário e eles não conseguiram perceber essa questão simples. Essa questão simples era para eles terem entendido. Olha, tudo bem, tem o cordeiro que morre, mas deve haver um sacrifício perfeito para acabar com essa necessidade de sacrificar animais. Porque, na verdade, não é algo agradável, eu acredito que nem para Deus. Mas Deus precisava ensinar sobre a doutrina da salvação, então ele estabeleceu esse símbolo, que é o símbolo da morte, né, de animais para substituir o homem. E esse sacrifício era necessário ser feito rotineiramente. Então era algo que não agradava a Deus também. O plano de Deus com o homem, no princípio, é que eles iriam viver no jardim, aqui na terra seria um paraíso para o homem, né? E os seus filhos depois dele seriam um paraíso. Mas, infelizmente, o homem escolheu o caminho da desobediência. Então, para ensinar a doutrina da salvação, Deus estabeleceu esse símbolo do sacrifício de animais, que hoje Deus não quer mais. Israel está tentando voltar com o sacrifício de animais, mas eu acredito também que a sociedade não vai aceitar, não. Hoje as pessoas não aceitam mais, vamos dizer, como um sacrifício de animais. Mas também nós sabemos que Israel vai retomar o sacrifício, mas em algum momento vai ser interrompido e vai chegar o momento mesmo que eles vão entender que Jesus Cristo é o
o Cordeiro de Deus, e a profecia se cumpriu em Jesus. Bom, ainda na página 9, uma segunda doutrina que faz parte da doutrina da salvação é a doutrina da regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo de João, capítulo 3, versículo 1 a 6, né? Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que nasce de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Bom, ele descreveu bem o significado de regeneração, né? E eu comento aí abaixo como um complemento para vocês. O termo regeneração deriva do grego palingenésia e significa fazer nascer de novo, gerar de novo. É interessante que, às vezes, esse termo regeneração, ele é usado, eu já vi em alguns casos, para, por exemplo, um bandido que se regenerou. Na verdade, não seria bom usar esse termo. Por quê? Porque o homem pode passar por um processo de regeneração, mas quando você vê um bandido que parou de roubar, por que ele parou de roubar? Se ele foi convencido pela lei de Deus, né, de que isso é errado e ele falou, não vou fazer mais, então isso é uma regeneração. Mas tem pessoas que param de roubar simplesmente porque o risco de prisão é muito grande. Ou ele já foi preso e não quer passar por aquilo de novo. Então, se ele tivesse chance de roubar com 100% de garantia de sucesso, ele faria. Então, ele não é regenerado. Então, nem todo que para de fazer algo é regenerado. Ok? Bom, o comentário prossegue. Os gregos não usavam este termo para descrever o nascimento humano, mas sim um retorno a um estado, uma renovação. Eles aplicavam o termo palingenésia nas seguintes situações: a volta às circunstâncias anteriores, ou seja, você se corrigir de determinadas coisas, o fim de um cativeiro, foram escravizados e voltaram, né, conseguiram liberdade, ou a restauração da saúde, a pessoa teve uma enfermidade, ok? E esteve à morte e se recuperou. Então eles chamavam isso de palingenese, ou seja, a pessoa foi gerado novamente. No Novo Testamento, esse termo aparece também em Tito 3,5. Eu gosto desse versículo, que ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Na página 11, vamos agora ao item número 3, santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo. Então, veja, ele está falando de duas santificações. Isso é verdade, realmente na doutrina da salvação, quando nós estudamos, nós falamos de dois tipos de santificação.
Uma, em primeiro lugar, ou seja, que acontece no momento que a pessoa se posiciona diante de Deus, está certo. E uma segunda, que vai acontecendo durante a sua vida. Vamos prosseguir na leitura e depois eu vou detalhar melhor. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Bom, eu vou explicar melhor para vocês essa questão de a santificação em dois estágios, ou dois tipos de santificação. Eu comento abaixo em verde. O termo santificação vem do grego agiotes e se traduz por separação. É um sinônimo de morte, tá bom? Santificação significa separação, sendo que santificação é você separar-se das coisas ruins e se aproximar de Deus. Tá bom? Aparece em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, então o que ele falou de santificação ali em dois estágios, eu me lembro que era até o pastor Antônio Gilberto que usava essa expressão, e eu adotei, né, das aulas dele. Ele usava a expressão santificação instantânea e santificação progressiva. A santificação instantânea é quando você aceita Jesus como Salvador. É feito um milagre em que você sofre uma separação do mundo. Eu comparo isso a Israel quando saiu do Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o mar, eles atravessaram. O mar fechou. Se eles quisessem voltar para o Egito, não ia acontecer o milagre deles, do mar abrir novamente para eles passarem, não. Eles teriam que dar uma volta tremenda. Isso simbolizando o quê? O indivíduo que ele está com a vida transformada, ele voltar a ser um mundano é muito difícil. Alguns consideram até impossível. Alguns dizem, alguém que está transformado, ele não se desvia mais. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, já que hoje é a doutrina da salvação. Então vamos falar de santificação instantânea e santificação progressiva. A santificação instantânea ocorre quando o homem aceita Jesus como Salvador. Como lemos em 1 Coríntios 6,11, haveis sido santificados. Em Hebreus 10,10, temos sido santificados. E 10,14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A santificação instantânea foi realizada na cruz e assim, por ele, ambos temos acesso ao Pai e somos da família de Deus. Ou seja, então, quando você aceita o sacrifício da cruz, o que acontece? Ocorre um processo de separação do mundo. Você se torna uma nova criatura, você passa por uma separação do mundo. E tem também a santificação progressiva, a segunda agora. Ocorre por toda a vida do cristão. Um exemplo, em 1 Coríntios 1:2, vemos os crentes de Corinto sendo chamados de santos e santificados, quando sabemos que na sua conduta pessoal eles estavam muito longe da santificação. Eles precisavam progredir muito na matéria de santificação prática no seu dia a dia. Porque o apóstolo Paulo, se no capítulo 1 ele chamou eles de santos, veja como o apóstolo Paulo vai descrevê-los agora no capítulo 3. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não como manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não mandais segundo os homens? Ou seja, eles tinham passado por uma santificação que era a santificação instantânea. Deus fez um milagre
da vida deles quando eles aceitaram Jesus como Salvador. Agora, é o que nós experimentamos na nossa vida cristã. Com o tempo, nós temos que ir nos aperfeiçoando. Nós vamos deixando determinadas práticas no decorrer da nossa vida. Nós vamos nos aperfeiçoando, ou seja, a nossa luz vai brilhando, só vai se tornar dia perfeito, né? Uma luz perfeita, quando nós deixarmos esse mundo. O comentário prossegue. Como explicar o fato do apóstolo Paulo iniciar a epístola chamando-os de santos e logo à frente chamá-los de carnais? A resposta é que eles haviam passado pela santificação instantânea, mas não haviam passado pela santificação progressiva. A nossa separação do pecado para vivermos para Deus e para seu serviço é o lado positivo da santificação. O apóstolo Paulo descreve aos romanos e deixa claro que a santificação é o oposto da imundícia que eles praticavam na carne. Romanos 6, versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, tudo que eles faziam pelo mal, apresentando seus membros, suas mãos trabalhavam pelo mal, seus pés trabalhavam pelo mal, agora vai trabalhar pelo bem. Página 14. Promessa e perseverança na salvação. Número 1. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus Cristo. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. Isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Por quê? Porque hoje você faz parte de um corpo espiritual, que é Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo não morresse, Deus, pela sua justiça, ele jamais poderia, vamos dizer, nos trazer a comunhão com ele, por causa do nosso estado pecaminoso. Número 2, apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade do homem se desviar, tá ok? Do homem perder a salvação. Bom, eu coloco fora, além da apostasia doutrinária e da apostasia moral, a apostasia da fé pura. Por quê? Porque tem pessoas que perdem a fé essencial em Deus. Tem pessoas que deixam de acreditar em Deus. Alguns dizem o seguinte: na verdade ele nunca acreditou. Mas até o testemunho que alguns dão é que eles, em algum momento, eles deixaram de acreditar, eles acreditavam, deixaram de acreditar, e no caso deles, eles voltaram a acreditar. A fé dele foi renovada. Por algum trauma, algum problema na vida dele, ele deixou de acreditar em Deus, que existisse um Deus que cuidasse dos homens. Então perdeu a fé em Deus, perdeu a fé na Bíblia.
Isso pode acontecer também. Até tem acontecido muito entre os protestantes reformados. Se você procurar na internet pastores ateus, você vai encontrar que nos Estados Unidos está aumentando o número de pastores que se declaram ateus. Os homens perderam a fé e eles dão entrevista para o site Gospel Prime e eles falam, eles continuam trabalhando lá nas igrejas protestantes reformadas porque é o trabalho deles, é o sustento deles, mas eles não acreditam mais naquela doutrina. Eu falo, é o resultado do calvinismo. Você falar para um homem que tudo na vida dele está determinado, que ele não tem escolha de nada, que Deus simplesmente determina e acontece, isso vai levar o homem à incredulidade. Vai levar o homem à incredulidade. É ação natural. O homem ele vai chegar num estado que ele vai falar, está tudo determinado, esse meu estado de incredulidade também é determinado por Deus. Se ele tiver um momento de dúvida, ele vai acreditar que isso está determinado por Deus. Essa dúvida está determinada por Deus. O indivíduo acaba sendo levado, né? Bom, o item 3, ainda na página 15, diz a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque é isto ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Bom, eu resolvi colocar aqui para vocês alguns versículos para falar sobre a questão da segurança da vida eterna, a questão se nós podemos perder a salvação, ok? A segurança que o cristão tem, como eu disse, que ninguém pode nos tomar dos braços de Jesus, mas o cristão tem que ser vigilante, porque senão ele pode perder a salvação. Então eu coloquei uma pergunta aí, ainda na página 15, em verde. O homem pode perder a salvação? E separei alguns versículos para nós analisarmos. Então, vou explicar para vocês primeiro João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 19. Ele diz o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Bom, se você for conversar com um batista geral, eu tenho amigos da Igreja Batista Geral, é uma igreja cristã. A Batista Reformada não é cristã. Batista Reformada, ela mesmo diz que a origem dela é a Babilônia Apocalíptica, a Igreja Católica. O batismo dela veio da Igreja Católica. A Batista Geral, ela já diz que não. Ela diz que ela veio de igrejas que existiam fora da Igreja Católica. Esse é o conceito deles. Tá bom? Bom, em que eles diferem de nós? É uma questão que, assim, praticamente não podemos dizer que seja de fato uma diferença, porque é quase impossível você dizer que eles estão errados, né? Vou explicar para vocês. Eles dizem o seguinte, que o homem não perde a salvação. Aquele que é salvo uma vez, ele é salvo para sempre. Eles não defendem a predestinação calvinista. Tá bom? Eles não defendem a predestinação calvinista. Mas quando eles leem, por exemplo, esse texto de 1 João 2,19, eles falam, olha, observe o que João está dizendo. Está dizendo que teve pessoas, né, que saíram da igreja, mas que não eram da igreja. Ou seja, se fossem de nós, ficariam conosco. Ou seja, tinham pessoas na igreja que não eram cristãos verdadeiros. Olha, até historicamente o que se fala desse texto é que João estaria falando do gnosticismo, que nesse período já havia uma segunda igreja,
Havia uma segunda igreja, muito diferente da igreja que o apóstolo João servia. Porque João, período que ele escreve essa epístola, é no período da perseguição de Domiciano. E nessa perseguição, nós sabemos, tem escritos dessa época, da perseguição do Império Romano, tinha um tipo de igreja, ela era chamada de igreja, né? Tinha um tipo de igreja que ela defendia que durante a perseguição eles podiam comer das coisas sacrificadas. Eles eram chamados de gnósticos. E nesse período eles estão se separando. Estão mostrando, na verdade, quem eles eram, ou seja, era uma igreja falsa, porque esse grupo já existia, né? Desde o princípio de Atos dos Apóstolos, já fala do surgimento deles, ok? Então, historicamente, João está falando desse grupo. Mas tudo bem, vamos considerar que ele estivesse falando, né, que realmente que a pessoa que alcançou um estado de salvação, de conhecimento de Deus, que ela não se desvia mais. Se a pessoa se desviar, o que o Batista Geral vai dizer para você? Ele vai dizer, é porque ele não era salvo. Porque se ele fosse salvo de verdade, ele não abandonava a salvação. Quem conhece Jesus de verdade não abandona a salvação. É assim que eles falam. Bom, eu falo assim, é difícil mostrar que eles estão errados, porque se a pessoa se desviar, eles dizem que a pessoa não era salva. E também você não vai ter como dizer que ele está errado. Você está envolvendo o sentimento daquelas pessoas que se desviaram ou das que não se desviaram. Então, quem ficou na fé, esses tinham realmente encontrado a verdadeira fé. Quem se desvia é porque não encontrou a verdadeira fé. E eles usam texto, por exemplo, Jesus Cristo falou, o cristianismo é como alguém que encontrou uma pérola preciosa, foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ou seja, isso aqui é tudo para mim. Quem encontra a fé verdadeira, então o Batista Geral diz, ele considera que isso aqui é tudo para mim. Bom, tem outros versículos para nós analisarmos. Romanos 8, versículo 38 e 39, que diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, resumindo, o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar. Bom, esse texto, ele é respondido, é a mesma explicação do texto de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Então eu vou ler o segundo texto e aí eu explico os dois. Versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Bom, o que esse texto está dizendo? Que Satanás não pode chegar e te tomar das mãos de Jesus. É isso que está sendo falado. Ninguém pode arrebatar, ninguém pode te tomar das mãos de Jesus, tá ok? Mas você tem livre-arbítrio. Você pode dizer sim ou não. Você pode dizer sim, quero continuar nos braços de Jesus, ou você pode dizer não. É a história do filho pródigo. Se você adota a doutrina da salvação calvinista, acaba toda a pregação de salvação que você faz, porque a história do filho pródigo foi um homem que ele escolheu pegar parte da sua herança e ir embora. Então a história é bem clara. Ele escolheu, não foi o pai que induziu ele a fazer aquilo. Ele escolheu aquilo. Então, se o homem quiser sair dos braços de Jesus, perfeitamente ele sai. Então, mas eles utilizam esse texto também para dizer, olha, quem chegou nos braços de Jesus não perde mais a salvação. Não, pode perder sim. Pode perder sim, se a pessoa ela decidir sair dos braços de Jesus, já que a Bíblia fala em livre-arbítrio claramente. O Batista Geral, ele acredita no livre-arbítrio.
Então, ele acredita no livre-arbítrio. Então, como você vai colocar o livre-arbítrio aqui? Ninguém pode arrebatar, ninguém pode te tomar das mãos de Jesus. Mas se você escolher sair, então o mesmo se aplica a Romanos capítulo 8. Ok? Ou seja, nada pode te separar. Nem os anjos, se algum anjo vier, nada pode te separar do amor de Deus. A não ser uma decisão infeliz tua. A decisão de pensar no presente e não pensar na eternidade. Então, nesse ponto, nós acreditamos diferente dos batistas gerais. Nós simplesmente afirmamos que o homem ele pode perder a salvação. Será que existe um estágio que o homem chega de comunhão com Deus em que ele não tem como cair mais na fé? Olha, não dá para afirmar isso, porque a Bíblia fala, principalmente o autor aos Hebreus, de alguns que conheceram o dom celestial e experimentaram as bênçãos, né, da vida eterna, né, do dom futuro, ou seja, experimentaram esse conhecimento e recaíram. Então está claro que eles caem. Então você tem que harmonizar a Bíblia com a Bíblia. Se você disser que o homem não cai de jeito nenhum, como é que você explica Hebreus? Então, quando a Bíblia está falando que ninguém pode arrebatá-la das mãos de Jesus, significa que ninguém pode te tomar dos braços de Jesus. Mas não significa que você não pode voluntariamente escolher o caminho errado. É exatamente o que os homens fazem. Cada um que sai dos braços de Jesus está escolhendo o caminho errado. Bom, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. O que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Que o homem pode perder a salvação. Então, essa parte final aqui da revista, eu não estou dizendo que ele está pregando doutrina reformada, não. Tá ok? Mas só para que fique claro. Você dizer que a sua salvação é segura, está garantida, sim. É só você ficar nessa posição de servindo a Jesus e lutando contra a sua natureza, então a sua salvação está garantida. Agora, você pode perder se você não estiver vigilante, se você não souber interpretar, às vezes corretamente, até as coisas que acontecem contigo, você pode perder a fé. Eu já vi pessoas, olha, eu vi uma vez um presbítero que ele teve um problema, a mãe dele morreu. E a mãe dele não era salva, morreu sem Jesus. Aquilo foi um choque muito grande para ele. E aquele homem, ele chegou a perder a fé, porque ele falou palavras horríveis sobre Deus, sobre o que significava a mãe dele ter morrido sem salvação. Deus, ele atende o livre-arbítrio do homem. Infelizmente, aquela senhora, vamos dizer, ela realmente não quis a salvação de Deus. Então, na interpretação errada dele, resultou num monte de palavras ofensivas contra Deus. Então, aquela pessoa, naquele momento, ela perdeu a fé. Ela perdeu a fé dela. Por quê? Porque ela interpretou errado os acontecimentos. Nós devemos interceder, o Espírito Santo vai agir, mas tem pessoas que estão num estado de dureza tal que essa pessoa não recebe o Evangelho. E, infelizmente, a mãe dele não recebeu o Evangelho. Ok? Bom, conclusão. A promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Bom, eu coloquei um comentário aí para concluir, aproveitando porque nós estamos no dia 29/10. Então,
quinta-feira vai ser o dia 31/10. Então, falando de doutrina da salvação, você tome cuidado, porque normalmente chegando no dia 31/10, a Assembleia de Deus ela tem honrado homens que pregam uma doutrina da salvação diferente da nossa. E homens que tinham práticas doutrinárias horríveis. Aqui eu vou dar destaque a Lutero, que é essa pessoa que é honrada no dia 31 de outubro. O comentário em verde, na página 17, diz: a doutrina da salvação é a doutrina mais importante das Escrituras. Interpretá-la de forma errada resulta em condenação. Portanto, vigiem quando protestantes e reformados oferecerem trocar a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Lembre-se quem era Lutero, o representante dos protestantes, né? Um homem que continuou praticando a crença no purgatório e fazendo invocação ao mundo dos mortos. Ou seja, um homem que continuou até o fim da sua vida com esse paganismo católico, cometendo o mesmo erro que Saul cometeu. Então, esse homem ele não é para ser ilustrado como um cristão, porque isso é paganismo. Invocação ao mundo dos mortos é paganismo, e paganismo é coisa séria. Paganismo é a religião do demônio. É assim que o apóstolo Paulo chama. Então, cuidado com essas homenagens que têm sido feitas a Lutero. Ele não é um cristão. Quem pratica a crença em purgatório não é cristão. Isso não era nem para ser discutido entre nós. Eu completo. Os praticantes desse paganismo não devem ser considerados cristãos. Trocar a doutrina da salvação significa apostasia. Então, olha, Deus nos fez uma promessa de salvação. Essa promessa é garantia de se cumprir. Agora, nós temos que interpretar essa doutrina corretamente. Ou você segue a doutrina da igreja apóstata, porque a doutrina da predestinação ela foi organizada por quem? Pela Igreja Católica, a Igreja Apóstata. Isso aconteceu no ano 410, quase 100 anos depois de Constantino organizar a Igreja Apóstata, porque desde o princípio essa igreja fazia invocação ao mundo dos mortos. Constantino era comum ele dobrar joelho diante de túmulos de homens que teriam sido martirizados. Ele era um pagão, continuou com essa prática pagã e a Igreja de Roma adotou. Então, essa prática errada, que inicia nos dias de Constantino, 98 anos depois, quase 100 anos depois, Agostinho de Hipona ele organiza essa doutrina da salvação fundamentada na predestinação e negando o livre-arbítrio. Toda a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio. Nós estamos falando de doutrina da salvação. Toda a igreja primitiva pregava o livre-arbítrio. Aí vem os protestantes reformados dizerem que isso é heresia. Ou seja, a lógica deles é a seguinte: toda a igreja primitiva pregava uma heresia que é o livre-arbítrio. É isso que protestantes reformados falam. Essa lógica está errada. É claro que se eu for acreditar na doutrina da salvação da igreja primitiva ou da igreja pagã, porque Agostinho de Hipona também praticava esse paganismo, ou seja, estava sentado à mesa do demônio, você acha que eu vou acreditar numa doutrina da salvação organizada por esse Agostinho de Hipona? Ele era um pagão, ele não era um cristão. Então eu vou continuar pregando a doutrina da salvação pregada pela igreja primitiva, que é a doutrina da salvação do livre-arbítrio. E está muito clara na Bíblia. Quando eu vou evangelizar uma pessoa, o versículo-chave é o que Deus fala para a humanidade. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ou seja, o homem tem que tomar a decisão dele. Essa é a mensagem evangelística, essa é a mensagem de salvação. Quem prega algo diferente disso não sabe o que é mensagem de salvação.